pior Champions de cada campeão, velho. O vídeo do Soccer JM tem um tempinho que a gente não traz o Soccer JM aqui no canal, mas o canal do cara é muito bom, velho. 15 clubes já chegaram no auge. Ó, já com o PSG, já tá atualizado, 100% atualizado. É ruim de encarar. Bomba Pet é nervoso, todo mundo quer jogar. Serem coroados campeões europeus na era moderna da Liga dos Campeões. Mas claro, se a melhor campanha foi vencer o título, qual que foi a pior campanha de cada um? Pô, a do Manchester United foram as campanhas recentes, muito provavelmente, né? Nesse vídeo vamos ver qual foi a pior Champions de cada um dos 15 campeões na era moderna. Começando com um time que só venceu um título, o Manchester City. Eles começaram a crescer muito desde que a galera dos Emirados Árabes assumiu o clube, resultando no título da Premier League de 2012. Mas foi logo depois desse troféu que o seu sonho europeu foi destruído. Com a taça do Campeonato Inglês, foram para a Champions da temporada 2012 e 13, mas o primeiro jogo era logo contra o Real Madrid, onde lutaram, mas mesmo com o City tomando a frente do placar, o Real virou. A primeira se eu não me engano, o Bale faz um golaço de direita nesse jogo, derrota dos ingleses. Mas ainda tinha 5 jogos, então na sequência foram enfrentar o Dortmund, só que conseguiram... Mas grupinho fudido, hein, porra. Conseguiram só um empate. Agora, se a situação já estava difícil, o próximo adversário seria ninguém menos que o Ajax. Que isso, grupo? Real Madrid, Manchester City, Ajax e Borussia. Embaçadaço esse grupo, velho. Sim, era o grupo da morte. O City precisava vencer. Mas depois de abrir o placar, o Ajax virou. Com mais uma derrota, eles só tinham um ponto. Agora eram obrigados a vencer os próximos 3 jogos. Só o empate já era suficiente para serem eliminados. Mas quando foram encarar o Ajax de novo... Os caras perderam pro Ajax em casa, velho. Um desastre. O City até conseguiu mais 2 depois disso, mas não conseguiu a virada. Empataram. Com esse empate, não tinham mais chance de classificação. Estavam eliminados. Agora, mesmo sem chances, para evitar uma humilhação maior, contra o Real Madrid conseguiram um empate. Só que para fechar essa campanha terrível, enfrentaram o Dortmund, que deu pro City mais uma derrota. Em 6 jogos, o City não venceu nenhum. Que isso, velho. Os caras perderam 2, 3 e perdeu 3. 3 empates, 3 derrotas. Eu já ia falar, já não precisava ter calculado, né? Terminando em último no grupo. E nesse vídeo a gente vai dos clubes com só um troféu até o maior campeão. Agora, se o City conquistou sua primeira Champions em 2023, o próximo clube é o mais novo a entrar nessa lista, o Paris Saint-Germain. Hoje eles são uma potência, mas alguns anos atrás não eram nada disso. Lá em 2004, anos antes de serem comparados o Ronaldinho pelo tava Qatar, lá? Não. 2004 o Ronaldinho era Barcelona. Classificaram para Champions, ficando em segundo no campeonato francês. Para eles, isso era um feito gigante. Deixa eu ver o time. A primeira vez que eles classificaram... Armand, Pierre Fanfan. Não conheço ninguém do time, velho. Ninguém. Pauleta, só o Pauleta português. Ficavam em 10 anos, mas o elenco deles era bem mais fraco do que hoje. Então logo na primeira partida contra o Chelsea, sofreram um baque. Derrota por 3-0 em casa. Depois veio o CSKA, um time que o Paris devia vencer. Mas na Rússia, perderam por 2-0. A campanha começou de forma desastrosa. Até que no terceiro jogo enfrentaram o Porto e o Paris finalmente conseguiu uma vitória. Agora eles precisavam continuar vencendo para chegar nas oitavas. Mas contra o Porto foi um empate e contra o Chelsea, outro empate. Ainda assim tinha uma chance. Dá pra ganhar o último jogo. jogo, Se o CSKA em casa no último jogo, estariam classificados. O caminho estava preparado, mas não foi bem isso que aconteceu. Com uma derrota por 3-1. É umas paradas que não faz sentido, né? Só o PSG é capaz de proporcionar isso ao seu torcedor, pô. Os caras ganharam do Porto de 2-0 em casa, aí empataram com o Chelsea. Não, perderam pro Chelsea, tipo assim, meio ok, porque não era o Chelsea milionário ainda, porque o Chelsea, se eu não me engano, vai ficar milionário só em 2005. Mas ainda assim, vamos colocar que é aceitável. Agora, perder pro CSKA em casa é esculacho mais, pô. Em casa, não dá pra o Paris entender, não. foi eliminado na frente de sua própria torcida. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, sendo até hoje sua pior campanha na Champions. Agora, outro clube que também tem só um título é o Borussia Dortmund. Muita gente não se lembra, mas o Dortmund tá na lista de campeões da Champions, vencendo em 97. Mas exatamente 20 anos depois, tiveram uma campanha pra esquecer. Na temporada 2017-18, o Dortmund chegava com jogadores como Aubameyang, Götze, Pulisic, Rafael Guerreiro, entre outros. Pô, e você vai falar que esse time aí é ruim, velho? O Kagawa na época era mó bom, velho. As expectativas eram... Olha ali, Kagawa, Pulisic, beleza, Götze. Aquele é o Bartra, mano? Acho que é o Bartra ali. O zagueiro grego ali, que eu esqueci o nome. Altas. Tanto que tinham até chegado nas quartas... Pô, o time é legalzinho. Sócrates é o zagueiro,
Mkhitaryan, o time é No legalzinho, final do ano pô. anterior, mas no primeiro jogo contra o Tottenham na Inglaterra, a realidade bateu. 3-1 para os ingleses. Foi um Realidade baque. bateu é foda. Agora a pressão para o próximo jogo subiu, mas seria contra o gigante Real Madrid, Aí que já não era. deu chance. 3-1. Foram dois adversários bem difíceis. Pelo menos o próximo era um que eles tinham a obrigação de vencer, o Apoel. Você vê que o City e o Dortmund meio que estavam meio que no grupo da morte, né, velho? Pô, um grupo com Tottenham e Real Madrid é embaçado. Então Dortmund foi com tudo. Só que o Apoel marcou, enquanto que o Dortmund só conseguiu empatar. Mas pior do que empatar Esse com o que Apoel regaça. é fazer isso em casa. No jogo seguinte, enfrentaram o mesmo time de novo. Só que mesmo com o estádio lotado, empataram. Isso É aí que não dá, tá ligado? Se você tomar um empate pro Apoel em casa é pra acabar mesmo. É melhor nem classificar pras oitavas, pô. Melhor ficar ali na Alemanha mesmo, pra evitar um vexame maior. já chega a ser vexame. Agora, para não ser eliminados, eram obrigados a vencer os dois últimos jogos. Mas contra o Tottenham na Alemanha, não foi bem isso que aconteceu. Ali entregou pro Harry Kane, bateu pro gol! Venceu e passou no meio dos dois, tá dentro da área, só rolar atrás pro Son! Gol! Pô, que golzinho nojento do Kane, hein, velho? Chutezinho rasteiro. 2-1. Uma derrota que eliminou de vez os alemães. Mas ainda não tinha acabado. Ainda tinha um jogo contra o Real Madrid, que para fechar o caixão, derrotou o Dortmund de novo. Com 2 empates e 4 derrotas, o Borussia Dortmund fez sua pior campanha da história na fase de 4 derrotas é pra acabar. grupos. Mas vale lembrar também que anos antes, na temporada 2003-2004, o Dortmund foi eliminado na pré-Champions. Aí é Mas a foda. Champions que de fato se classificou, a pior de longe foi em 2017. Mas se tu fosse o técnico, será que ia conseguir fazer uma campanha melhor? Bom, tu pode descobrir isso no Online Soccer Manager. Antes da gente continuar vendo a pior campanha de cada time, quero mostrar Aí, pra ó. vocês esse jogo que eu tenho certeza que tu vai curtir. Como o nome diz, tu é o técnico de um dos vários times do jogo. Se liga o tanto de ligas que tem. Que isso, Europa, Ásia, Liga da Américas, lá Armênia, vai. Bangladesh. Bora vir aqui na Espanha e escolher um time aqui. E claro, eu vou escolher o Real Madrid. Ó, aqui tem o objetivo do time, que é terminar em primeiro na liga. E do lado tem os jogadores que tem com o overall de cada um. Só craque aqui. Segui meu time, Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde. Mas tem que dar uma mexida nesse meu time. Deixa eu botar essa formação 4-3-3, beleza. Vou colocar o Vinícius Júnior no lugar do Mbappé. Colocar o Bellingham no lugar do Valverde. E aí a gente tá sem um ponta direita. Então deixa eu escolher um aqui. E claro que eu vou pegar o Rodrigo, né? Então beleza, nosso time tá formado. Mas pra melhorar mais ainda, deixa eu abrir um pack. Vamos abrir o pack de jogadores lendários pra ver o que vai vir. Alex Soares, Harry Pickering e Roberto Baggio. Que loucura, velho. Pra quem não sabe, o Baggio foi o cara que jogou a Copa do Mundo de 94 pra Itália. Ele foi o melhor jogador do mundo em 93. E olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o Tchouaméni de Vocês meta, viram um cara que viralizou recentemente falando que o Baggio perdeu o pênalti na Copa do Mundo de propósito, velho? Tipo assim, caramba, velho. Como é que pode uma parada dessa, tá ligado? Falar um absurdo desse. Como é que pode falar um absurdo desse, velho? Né? Falou que o Baggio queria chamar atenção e perdeu o pênalti. Sendo que o Baggio passou anos e anos depois dando entrevista falando que aquele pênalti ele atormentou a vida dele. Pelo amor de Deus. Júnior, Muito um do difícil. Rudiger e um do Rodrigo. Muito difícil. Mas quero ver quando for enfrentar um time como o Barcelona, tá ligado? Eu tenho certeza que tu também vai curtir demais esse jogo, que também é totalmente grátis. Só baixar clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e também pode escanear esse QR Code aqui. Bora jogar! Agora voltando pro vídeo, depois do Dortmund, outro time que venceu a Champions só uma vez é o Olympique de Marselha. Marseille. O Paris se tornou o segundo Marseille. francês a ganhar. O Marselha venceu o primeiro título da era moderna da Champions, em 1993. Mas exatamente 20 anos depois, em 2013, fizeram uma campanha tão ruim que era quase impossível de acreditar que eles já tinham sido campeões. Em 2013, eles foram para a Champions como vice-campeões da França, mas o grupo que caíram era simplesmente insano. O Arsenal de Arsene Ah lá, Wenger, o Napoli Todo mundo que cai, cai no grupo da morte, pô. e o Dortmund Não de tem Klopp, como. que era o atual vice-campeão europeu. Todo mundo sabia que seria um baita desafio, Timezinho, olha lá. mas ninguém esperava que o Marselha Embaçadão fosse o grupo, tão velho. ruim assim. No primeiro jogo enfrentaram o Arsenal em casa e já sofreram o primeiro baque, Nossa, 2-1. Uma derrota que não era nada comparada com a do próximo jogo. Contra o Dortmund na Alemanha, tomaram não 1, não 2, mas 3-0. Então assim, a partida que eles tinham mais chance de ganhar mesmo seria a próxima, contra o Napoli na França mesmo. Mesmo Só assim, que o Napoli é embaçado. Вот момент, вот удар и гол! Сапата, удар Calerron, ворота! velho. mais uma derrota. Calerron Agora a do moral Cangol. foi lá embaixo.
e sem esperanças reais de evitar a eliminação, só continuaram tomando gol. 3-2 pro Napoli na Itália, 2-0 pro Arsenal na Inglaterra e 2-1 pro Dortmund na França. Em 6 partidas, o Marselha perdeu literalmente todas, terminando com um saldo de gols de 9 negativo. Ah, mas é foda, né, mano? Isso sim é uma campanha ruim. Vamos ver se algum outro campeão conseguiu ter uma campanha pior que... Não, ninguém que perdeu 6 jogos, e essa. Impossível. Agora, se o Marselha foi humilhado 20 anos depois de ganhar o título, o próximo clube fez sua pior campanha justamente quando era o atual campeão, o Chelsea. Ah, mas o Chelsea viu aquele de 2012, ele é loucura. Estamos vendo a pior campanha de cada clube que venceu o título na era moderna da Champions League, ou seja, a partir de 93. E o Chelsea conquistou o título em 2012. Então entrou para a temporada 2012-13 sonhando com o bicampeonato, contratando jogadores como o Oscar e até o Hazard. Aí o primeiro jogo da fase de grupos foi contra a Juventus em Londres, onde o Chelsea começou bem, abrindo 2-0. Mas o fracasso começou ali, porque a Juve empatou. Pelo menos no jogo seguinte se recuperaram, derrotando o Nordsjælland da Dinamarca por 4-0. Parecia que iam para as oitavas sem muito problema, e a próxima partida era outra para vencer de boa, contra o Shakhtar Donetsk. Só que não foi bem isso que aconteceu. E outro momento e gol! Вот, пожалуйста! Пас нужно на Фернандинho, Fernandinho, с мячом удар по воротам, 2-0. O Fernandinho marcou duas vezes, terminando a partida em 2-1. Agora somavam uma vitória, Fernandinho do Manchester City. Empate e uma derrota. Um início decepcionante para o atual campeão. Pelo menos no jogo seguinte, contra o Shakhtar de novo, conseguiram a revanche com uma vitória. Então toda a classificação seria decidida no jogo seguinte, contra a Juventus na Itália. Uma derrota e já era. Para eles era uma final antecipada. Só que aí... Pô, eu tinha a impressão que nessa época o Peter Cech já não tinha tanto reflexo, tá ligado? Ele tomava uns gols que, pelo amor de Deus... Esse gol não dava pra pegar não, mas ele tava parecendo meio lento, sei lá. Attenzione, Vidal! Nel recupero, sono 3 minuti di recupero, palla in verticale, attenzione! Giovinco, rete! Os italianos meteram 3-0, então não teve jeito. O técnico que tinha vencido a Champions na temporada anterior foi demitido. Pô, mas tinha o último jogo ainda contra o time ruim lá, velho. Foi um resultado tão ruim que nem depois de outra goleada em cima do Nordsjælland conseguiram se salvar. Mesmo com 10 pontos, terminaram atrás da Juventus e do Shakhtar. Pô, mas aí é muito azar também, né, velho? É muito azar. Fora que o Chelsea aqui, ó. O Chelsea ganhou os dois jogos contra o time merda, ganhou do Shakhtar um jogo, só que perdeu o outro. Só que provavelmente o Shakhtar teve o quê? O Shakhtar deve ter classificado o confronto direto. Porque o Shakhtar ganhou de 2-1, perdeu de 3-2, não faz sentido. Por que o Shakhtar classificou? Tão ruim que nem depois de outra goleada em cima do Nordsjælland conseguiram se salvar. Mesmo com 10 pontos, terminaram atrás da Juventus e do Shakhtar, sendo eliminados. A única vez... Por que será que o Shakhtar passou nesse rolê, velho? Eu não consegui identificar, não. Os empates e derrotas iguais. O saldo de gols do Chelsea é melhor. O Chelsea tomou mais gols. Só que eu não acho que esse seja o critério. O Chelsea foi melhor em casa. Ou não, não sei. Depois de outra não faço ideia qual que é o critério, velho. Salvar. Mesmo com 10 pontos, terminaram atrás da Juventus e do Shakhtar, sendo eliminados. A única vez que o Chelsea... Deixa eu olhar aqui, velho. Qual é o critério de desempate na fase de grupos antiga da Champions? A UEFA tem uma série de critérios que são analisados. Alguns... Tá. Confronto direto. Saldo de gols no confronto direto. Ficou igual dos dois. Gols marcados no confronto direto, o Chelsea marcou mais gols, pô. O Chelsea marcou 4 gols e o Shakhtar 3. Saldo de gols em todos os jogos do grupo. Pô, não faz o menor sentido, velho. O confronto direto, o Chelsea marcou 4 gols, o Shakhtar marcou 4 gols também. Foi 4 gols pra cada. Gols marcados no confronto direto. O saldo de gols no confronto direto fica zerado, né, pros dois times, que cada um marcou 4, correto? Correto. Aí vai pra saldo de gols em todos os jogos do grupo. Aí o Chelsea tava na frente. Não faz o menor sentido pra mim. Não esclareceu minha dúvida, não. Depois de outra goleada em cima do Nordsjælland, conseguiram se salvar.
Mesmo com 10 pontos, Bizarro. terminaram atrás da Juventus e do Shakhtar. Mano, só pode ser gols tomados, velho. Gols sofridos. Sendo eliminados. Só pode ser a isso. única vez que o Chelsea não passou da fase de grupos. Caralho. A Juventus foi a principal A única vez a campanha foi boa, teoricamente, né? vilã nessa eliminação. Teve gente classificando com muito menos pontos já na Champions, pô. Bom, mas por coincidência, exatamente 10 anos depois, na temporada 2022-23, foram os italianos que sofreram. Naquela temporada, o maior campeão da Itália teve uma campanha tão ruim que os torcedores só querem esquecer dela. Tipo, a Juventus já vinha com dificuldade de ir longe na Champions, mas 2022 foi realmente o fundo do poço. Comandados por Allegri, caíram num grupo com PSG, Benfica e Maccabi Haifa. Pô, Seria grupozinho difícil, chato, mas pros tá? torcedores não era nada que a Juventus não conseguisse Grupo lidar, tá chato. ligado? Então foram pro primeiro jogo contra o Paris, mas o Mbappé tava com Nossa, tudo, esse gol do marcando Mbappé é duas bizarro. vezes pra terminar em 2-1. Bom, ainda podiam se recuperar, agora o próximo jogo era em casa contra o Benfica. Então na frente da sua torcida abriram um placar. Só que veio o balde de água fria. Com gols de João Mário e David Neres, o Benfica virou. Outra derrota. Até que finalmente no jogo seguinte contra o Haifa, conseguiram seus primeiros 3 pontos. Agora era hora de voltar para os trilhos. Ainda dava tempo de se recuperar. Então foram para o próximo jogo contra o Haifa, onde eram obrigados a vencer. Mas aí... E na perna esquerda com o cruzamento, aquele cabeça! Aí é fogo. Aí é Pela fogo. direita, abriu com o Atzir em cima do Maccabi Haifa! Em um jogo que precisava Você- da vitória, a Juventus foi derrotada por Você 2-0. tomar de 2-0 pro Maccabi Haifa, mano, não dá pra ir pras oitavas, né? O desastre. Melhor nem Agora a ir. pressão tava gigante. Tudo ia depender de Melhor ficar em vitórias casa contra o mesmo. Benfica e PSG. Então foram para Portugal com esperança. Tanto que conseguiram ir com tudo e marcar 3 gols. Mas alguém esqueceu de avisar a defesa, porque sofreram 4. Com outra Bizarro. derrota, dessa vez por Bizarro. 4-3, a Juventus estava oficialmente eliminada. Belo uniforme da Juventus esse. Mas ainda tinha mais um jogo para tentar terminar com dignidade. Só que em casa foram derrotados pelo Paris. Em 6 jogos, a Juventus só venceu 1 e perdeu 5. Uma campanha de fato desastrosa. Agora, antes de a gente ir para os Patético. tricampeões, tem outro clube que conquistou a Europa 2 vezes. Uma delas na era moderna da Champions, o Porto. Eles foram campeões em 2004 Com com o Mourinho. Mourinho, mas 4 anos antes chegaram a cair na pré-Champions e 3 anos antes disso ainda fizeram sua pior campanha na fase de grupos. Bom, na temporada 1997-98, o Porto era tricampeão português consecutivo, mas esse domínio em Portugal não significou nada no cenário europeu. O grupo era Real Madrid, Olympiacos e Rosenborg, da Noruega. Ah, de então, boa né, até, todo vai. mundo esperava que o Porto terminasse em Então, segundo. se pá, o Olympiacos nessa época aí era um bom time, velho. Não sei. Até que começou a campanha. 1-0 para o Olympiacos, Cê é 2-0 contra o Real Madrid em casa e contra o modesto Rosenborg, outra derrota. Aí é foda. 3 jogos, Aí não 3 dá. derrotas e nenhum gol Aí não marcado. dá, pô. Aí não Precisavam dá. se recuperar. Então depois disso, empataram com o Rosenborg e venceram o Olympiacos. Finalmente uma vitória. Mas no jogo final contra o Real Madrid veio a última humilhação. 4-0. Nossa. Em 6 jogos, o Porto perdeu 4, terminando em último no grupo com um saldo de 8 negativos. Uma campanha para esquecer mesmo. Agora, enquanto o Porto teve sua pior campanha lá nos anos 90, o próximo campeão da lista teve sua maior humilhação bem mais recentemente, o Manchester United. Cara, o United com o Ferguson chegou em 4 finais de Champions, sendo campeão de 2. Mas depois de sua saída, o declínio do clube começou. Até que na temporada 2023-24 tiveram sua pior campanha de todos os tempos. Para aquela temporada, comandadas por Ten Hag, o United fez grandes contratações, como Mason Mount, Højlund e Onana, comprado por 50 milhões de euros. Ah, foi essa agora Mas contra a o Bayern de campanha Munique, velho. desastrosa começou justamente com seu novo goleiro. Sané trouxe aqui pro pé esquerdo, rolou pro Kane, devolução pro Sané! Contra o Bayern na Lamentável. primeira rodada, o Onana começou com um frangaço. E então o Bayern continuou indo pra cima. E mesmo que o United tenha marcado 3 vezes, tomaram 4, saindo com uma derrota. Uma derrota amarga, mas nada comparado com o que viria depois. Em pleno Old Trafford, encararam o Galatasaray. Esse jogo foi bizarro. Imagina, era obrigação do United Esse jogo foi vencer. bizarro. E então começaram bem, marcando o primeiro gol. Até que o Galatasaray empatou. Mas com resiliência, o United tomou a frente do placar de novo. Tava tudo indo bem. Até que faltando 20 minutos para acabar, Yilmaz, good ball, that's a Coughlin equaliser! Sanchez with the header, and Icardi's in behind them, and Icardi's 1v1, lifts it over the Os caras tomaram gol de cavada pro Icardi, o velho. Galatasaray virou para 3-2, fazendo o Esse United jogo foi ser bizarro. derrotado em casa. Um verdadeiro desastre. 2 derrotas seguidas.
Até que no jogo seguinte contra o Copenhagen, graças a uma cabeçada de Maguire, finalmente conseguiram sua primeira vitória. Parecia que uma recuperação estava vindo. Tanto que no jogo seguinte... O Maguire era mó meme, né, mano? Mas quem acompanha o Manchester United de perto sabe que nesses joguinhos aí que precisa de um gol no fim, velho, ele aparece de vez em quando, tá? Ele aparece, mano. Contra o Copenhagen de novo, abriram 2-0 logo no primeiro tempo. Mas a partir daí, começou o desastre de novo. Conseguiram deixar o Copenhagen empatar. Até que o United fez o terceiro. Mas quando parecia que iam sair com uma vitória de novo, o Copenhagen virou 4-3. Que decepção gigantesca. Então, se quisessem continuar vivos, precisavam vencer os 2 jogos restantes. Então foram pra Turquia enfrentar o Galatasaray. E dessa vez parecia que iam conseguir, chegando a liderar por 3-1. Até que... Vamos ver quem bate Ziyech de pé esquerdo. Olha o Naná, velho. Olha o Naná, mano. Que coisa patética. Olha essa bola na área, pintou! Com outra ajuda de erros do Naná, o Galatasaray empatou 3-3. Fazendo o United ser oficialmente eliminado da Champions. Depois agora a única Bayern esperança era conseguir pelo menos uma vaga na Liga Europa. Mas no último jogo contra o Bayern, outra derrota. Em 6 partidas, o United venceu só uma, empatou outra e perdeu 4. Patético. Mas a estatística mais chocante é o número de gols. Marcaram 12, mas sofreram 15. Sendo a pior defesa de toda a fase de grupos. Empatado só com Celtic e Estrela Vermelha. Que loucura! Agora, outro clube com uma história gigante na Liga dos Campeões é um que chegou em 2 finais nos últimos 3 anos. A Inter de Milão. A camisa da Inter tem muito peso, mas lá no ano de 2000 chegaram a cair na pré-Champions, perdendo com o time da Suécia. Para muitos torcedores isso foi o fundo do poço. Mas na fase de grupos, sua pior campanha foi bem mais recente. Em 2020, no meio de todas aquelas paralisações que aconteceram, a Inter terminou em segundo na Série A, só 1 ponto do título. Ainda por cima, foi vice-campeão da Europa League. Então imagina, chegaram na Champions da temporada 2020-21 com muita expectativa, caindo no grupo com Real Madrid, Mönchengladbach e Shakhtar. Mas logo na primeira partida veio um banho de água fria, um empate com o Borussia Mönchengladbach. Em seguida veio o Shakhtar, e mesmo com toda a pressão, não conseguiram furar a defesa, terminando com outro empate. Que falta do Lukaku, Lukaku, era o começo que esperavam. Tá maluco. Ainda por cima é que agora ia encarar o Real Madrid. A Inter tinha um timaço com eu lembro desse jogo. Hakimi, Lautaro e outros. Não lembro quanto ficou, mas eu lembro. Que marcaram 2 gols. Mas perderam, eu acho. Mas não foi o suficiente. O Real venceu por 3-2. 3 jogos e nenhuma vitória. Foi um gol no finalzinho, eu acho. O momento de se redimir seria em casa, na frente de sua própria torcida. Onde iam poder dar revanche no Real. Perderam o gol do Rodrigo. Só que não foi bem assim. É Hazard el que va a disparar. 3 pasos de carrera. O do Hazard? Que isso? Va a poner Lucas. Balón al segundo palo. Puede ser. Gol! Tem o gol do Rodrigo, eu lembro. Outra derrota. Agora a Inter só tinha alguma chance se vencesse os 2 jogos seguintes, contra o Mönchengladbach e o Shakhtar Donetsk. E então contra os alemães foram com tudo, finalmente saindo com sua primeira vitória. Agora a classificação seria decidida no último jogo, que seria em sua própria casa contra o Shakhtar. Era vencer e garantir sua vaga nas oitavas. Dava o empate e estavam fora. Então foram com... Você chegar no último jogo da Champions, da fase de grupos, em casa contra o Shakhtar, dá pra classificar demais, pô. Isso é tudo. Louco. 56% de posse e 20 chutes. Mas o goleiro do Shakhtar parou tudo, terminando a partida em 0-0. Em 6 jogos, a Inter venceu só 1, empatou 3 e perdeu 2, terminando em... o goleiro do Shakhtar primeira vitória. Agora a classificação seria decidida no último jogo. Com chutes. Viajei. Mas o goleiro do Shakhtar parou tudo, terminando a partida em 0-0. Em 6 jogos, a Inter venceu só 1, empatou 3 e perdeu 2. O Chelsea, mano, o Chelsea perdeu, tipo assim, não classificou com 3 vitórias e um empate. A Inter ia classificar com 2 vitórias. Terminando em último no grupo. Nem mesmo uma vaga na Europa League. Que vexame. Agora, outro clube que também tem uma história gigante no torneio é o tetracampeão Ajax. Mas apesar do seu legado, eles já tiveram uma das piores campanhas de uma temporada. Lá no ano de 2012, o Ajax foi campeão holandês. Então, para a temporada 2012-13, tinha expectativa. Mas teve o azar de cair no grupo mais difícil, com Real Madrid, Dortmund e Manchester City. O mesmo lá. Sim, no mesmo grupo que o City teve sua pior campanha, o Ajax também sofreu. Mas essa talvez foi ainda mais humilhante. Na estreia contra o Borussia Dortmund, conseguiram até jogar bem para segurar o ataque. Mas perto do fim, o Leva foi lá e marcou o único gol do jogo. Primeira derrota. Agora o próximo jogo seria contra o Real Madrid na Holanda. Ou seja, iam jogar na frente da própria torcida. Eu acho que esse jogo o Benzema faz um gol de voleio, velho. Não deu muito certo. Com 3 gols de Cristiano, o Ajax perdeu por 4-1. Já tava virando um desastre.
E os 2 jogos seguintes eram contra o Manchester City, onde o Ajax finalmente mostrou sua força, vencendo e depois empatando. Uma resposta sólida. Agora, se ganhassem do Dortmund e do Real Madrid, estavam garantidos no mata-mata. Aí é o problema, então, né? contra o Borussia em Amsterdã, Aí que mora o foram com problema. confiança. Mas faltou combinar isso com o ataque do Dortmund. Royce, gol! Соперника, удар! И гол! И удар! Гол! Depois o Ajax marcou um gol de honra, Golaço. perdendo por 4-1 Gol não, golaço. de novo. Mas pior, com outra derrota, o Ajax agora estava oficialmente eliminado. Mas ainda tinha um último jogo, contra o Real Madrid no Bernabéu. E parece que o Ajax ainda não tinha aprendido. Tomou 4-1 de novo, com até o Kaká marcando. Em 6 partidas, o Ajax perdeu Mano, você vê que o Kaká, ele não tem moral nenhuma no Real Madrid quando alguém fala com até o Kaká marcando. 4, marcando Sacanagem. 8 gols, mas sofrendo 16, sendo literalmente a segunda pior defesa de toda aquela fase de grupos. Mas assim como a Inter, o Ajax também já teve uma eliminação ainda mais Que coisa precoce, doida. quando caíram na pré-Champions da temporada 2007 e 8. Pois é. Agora, depois do Ajax, vamos para um clube que não venceu 4, mas 5 Liga dos Campeões. Mas além dos seus 5 títulos, esse time também já caiu na Pô, o Barcelona caiu recentemente na fase de grupos, não? fase de grupos 5 vezes. O Barcelona. Cinco Sim, vezes? o Barça caiu na fase de grupos 5 vezes. 2 delas mais recentes, em 2021 e 2022. Agora, se tu acha que nessas temporadas aí o Barça foi mal, isso não foi nada comparado com a humilhação que sofreram na temporada 97 e 98. Comandados por Van Gaal, o Barcelona tinha um elenco bem forte. Luiz Henrique, Figo e Rivaldo. Mas tinha um grande problema. Era a primeira temporada sem o Ronaldo, que tinha sido vendido e deixando um buraco no ataque. Mesmo assim, as expectativas eram altas. Na verdade, o Barça era considerado o melhor do seu grupo, que tinha Newcastle, PSV e Dinamo de Kiev. Pô, Mas grupinho quando foi honesto, a primeira velho, dava pra partida contra passar. o Newcastle, veio um choque de realidade. Tira Asprilla, ha logrado centrar Gillespie, gol del centro. O time inglês Que abriu isso, 3 a 0. O Barça conseguiu descontar, mas ainda assim perdeu. Aí no próximo jogo contra o PSV, só conseguiram um empate. Era claro que a defesa do Barça não estava nada boa, mas foi nos confrontos contra o Dinamo de Kiev Ô, que Shevchenko. veio a verdadeira humilhação. Na Ucrânia, um incrível 3 a 0 pro Dinamo. Mas se isso foi ruim, em pleno Camp Nou, um negócio inacreditável aconteceu. Com Shevchenko voando, o Dinamo marcou 1, 2, 3 e 4, Que terminando isso. em 4 a 0. Que isso, tomar 4... Mas pelo menos é o Dinamo do Shevchenko. Isso aí, Humilhação né? histórica na Catalunha, fazendo o Barcelona ser oficialmente eliminado. Os 2 últimos jogos era só pra cumprir tabela, aí só aí conseguiram sua primeira vitória. Mas a alegria não durou muito. Na última partida contra o PSV, empataram de novo. Em 6 jogos, o Barcelona venceu só 1, empatou vexatório, 2 viu? e perdeu Vexatório. 3, marcando 7 gols, mas sofrendo 14. Sendo literalmente o time com a pior defesa Vexame, de isso aqui, toda a vexame. fase de grupos junto do Olympiacos. Bom, agora esses últimos anos do Barça não parecem tão ruins assim, né? E um dos times que humilhou o Barça na história recente da Liga dos Campeões foi o Liverpool, com aquela vitória gigante por 4 a 0. Mas os próprios Reds não escaparam de uma eliminação vexatória. Lá no ano de 2014, ano de Copa, o Liverpool terminou como vice-campeão da Premier League, classificando... Esse time do Liverpool era muito da hora, velho. Mas era foda porque, tipo assim, se machucasse alguém, acabou. Não tinha reserva não, fio. Mas tinha Sturridge, Suárez e Sterling, velho. Pô, o time era da hora. Tinha o Gerrard, obviamente, outros caras assim. Mas esse ataquezão assim, velho. Pô, eu sou um cara... Tipo assim, o Suárez jogou muito mais no Barcelona, tá? Isso é inegável. Mas eu sou um cara que eu acho muito mais maneiro o Suárez do Liverpool do que o Suárez do Barcelona, velho. Pô, o Suárez do Liverpool, ele metia gol de tudo quanto é jeito, tá maluco. A Liga dos Campeões pela primeira vez em 5 anos. Tinha o Coutinho também? Eles tinham jogadores como Gerrard, Coutinho, Henderson, Balotelli e mais. Era realmente um time sólido. Ué? O Sturridge, Suárez, Em um não? grupo com o Real Madrid, Basel e Ludogorets, a expectativa era terminar pelo menos Ah, no 2014 foi o ano que o Suárez foi pro Barcelona. segundo. Então foram para a primeira partida, uma que tinham que vencer, contra o Ludogorets em pleno Anfield. Mas o que parecia ser um jogo Ludogorets. fácil se tornou uma batalha. Abriram o placar aos 82 minutos, depois o Ludogorets ainda empatou e o Liverpool só conseguiu fazer outro nos acréscimos. O Liverpool já mostrava sua fraqueza. Mas eu vou falar com vocês, velho. Tipo assim, esse goleiro do Liverpool aí, o Mignolet, velho. Pô, cara, ele era muito meia boca, mano. Pô, que goleirinho mais mequetrefe, viu, O velho? próximo adversário Pô, era o Basel. tá maluco. Vencer era crucial. Só que aí, Mequetrefe mesmo. Xhaka with the corner. And it's put in by Strela on the follow-up. com só um gol, os Reds sofreram sua primeira derrota na campanha. Aí se as coisas já não Uniforme estavam feio boas, do Liverpool, o esse próximo era amarelo o aí. gigante Real Madrid.
Então, se jogaram mal contra o Basel, agora foi ainda esse pior. gol do Cristiano Ronaldo é dominado sensacional. em sua própria casa, tomando 3-0. Um desastre. Então a próxima partida era contra o Real novamente, dessa vez na Espanha. Precisavam dar a volta por cima. Mas aí... Boa bola com o Marcelo, tá dentro da área, cruzamento, Benzema! Gol! O Real venceu de novo, dessa vez por 1-0. Outra derrota pro Liverpool, e agora precisava vencer os 2 próximos jogos para ter alguma chance. Então na partida seguinte contra o Ludogorets, foram para cima marcando 2 gols, mas acabaram sofrendo 2 também. Então ia ficar para a última rodada contra o Basel. Mas outra vez não foi como esperavam, empataram em 1-1. Em 6 jogos, o Liverpool venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Uma campanha decepcionante demais. Agora outro time que a gente nunca imaginaria cair tão cedo na Champions é o gigante Bayern de Munique. Mas mesmo com seus 6 títulos, já tiveram uma campanha surpreendentemente ruim. Cara, um dos anos que o Bayern foi campeão europeu foi em 2001. Então lá na temporada 2002-2003, ainda estava recente a memória deles com a taça. As expectativas eram altas. Caíram no grupo com o Deportivo La Coruña, Milan e Lens, da França. De Mas boa. a primeira partida contra o La Coruña veio o primeiro... Se bem que o Deportivo La Coruña, eles têm um histórico ali nos anos 2000, os caras davam um pouco de trabalho, né? Então não sei se era tão de boa assim. Baque. E ainda tem o Sofrendo Milan. uma derrota em casa por 3-2. Aí, ó. Algo não parecia estar certo. Mas estava cedo ainda para se desesperar. Então foram para o segundo jogo contra o Lens, onde o Bayern saiu forte para abrir o placar. Mas na segunda etapa, os franceses empataram, terminando o jogo em 1-1. Essa campanha estava se mostrando mais difícil do que esperado. Mas agora vinha um maior desafio: enfrentar o Milan. O jogo era na Alemanha, então a pressão estava no Bayern para vencer. Aqui deu Milan, velho. Só pode. Eles marcaram primeiro, mas o Inzaghi estragou a festa, virando para 2-1. Brabo. Outra derrota. Inzaghi era bom jogador. Agora a única esperança do Bayern era vencer os próximos 3 jogos. Então foram enfrentar o Milan de novo, dessa vez na Itália, onde lutaram demais. Sofreram um gol, mas conseguiram empatar. Até aqui... Buona la conversione, posizione regolare, Pippo Inzaghi. O Pippo Inzaghi acabou com o Bayern de Munique. Com um placar de 2-1, o Milan venceu o Bayern outra vez. Os alemães agora tinham 3 derrotas em 4 jogos. Mas infelizmente para os torcedores, não acabou por aí. Na rodada seguinte enfrentaram La Coruña, onde começou nada como esperavam, com os espanhóis marcando o primeiro. Pelo menos o Bayern conseguiu empatar, parecia que ia ficar assim. Até que aos 44 do segundo tempo... Esperando o centro de Capdevila, um centro que chega muito passado. Gol! Belo gol. Mais uma derrota pro Bayern. Aí quando parecia que não podia piorar, no último jogo do grupo, em casa contra o Lens, tomaram 3 gols para terminar em 3-3. Em 6 partidas, o Bayern não venceu Tomar 3 gols pulando em casa é foda. nenhuma, empatou 2 e perdeu 4, fazendo sua pior campanha de todas. Foram tão mal que se eu tornaram acho o que a segundo pior pior campanha do time Real de Madrid foi esse pá cair nas oitavas. Não lembro do Real Madrid cair na fase de grupos, não. toda aquela Pior que eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu não lembro. temporada de Liga dos Campeões. Quase nem dá Se pra falar pra acreditar. 2004, Agora, se o 2005 Bayern tem essa porra. 6 títulos da Liga dos Campeões, vamos agora subir a escada, chegando no heptacampeão Milan. Mas ao contrário do Bayern, a pior campanha ainda tá bem fresca na memória dos torcedores. Bom, lá no ano de 2021, o Milan terminou como vice-campeão da Série A, garantindo uma vaga direta na Liga dos Campeões. Para eles, isso era gigante, sua primeira aparição no torneio desde 2014. Mas nessa volta para a competição, tiveram azar. Caíram no grupo com o Liverpool, Atlético de Madrid e Porto. Nossa, Uma pedreira. mano. Como que... E você sabe que o Milan, teoricamente, provavelmente foi o fraco desse Ele grupo, era um né? time em reconstrução, com Rafael Leão, Kessié, Theo Hernandes, etc. Mas na primeira partida, o peso da camisa pareceu ajudar. Foram pro intervalo contra o Liverpool em Anfield, vencendo por 2-1. Mas a alegria durou pouco. Na segunda etapa, o time do Klopp marcou 2 vezes para virar. O Milan sofria sua primeira derrota. Agora o próximo jogo era em sua casa, contra o Atlético de Madrid. E dessa vez sim, o Milan não ia deixar a vitória escapar. Marcou na primeira etapa e segurou a vantagem. Até que nos últimos 7 minutos de jogo... Se repete, hein? Olha a bola pro Lodge, ele tocou de cabeça pro meio, olha o gol! Gol! Aí é osso. Soares, tomou distância, bateu pro gol! Aí é osso. Sofreu uma virada no finalzinho. Essa blusa do Atlético de Madrid que seria maravilhosa se não fosse esses detalhes brancos e vermelhos. E tá gigante para acabar com a sua confiança. Agora o próximo adversário era o Porto. Mas o Milan não conseguiu se impor Nossa. e ainda sofreu um gol, terminando com sua terceira derrota Olha os dias. seguida. Um desastre. E piorou quando na partida seguinte levou um gol do Porto de novo. Mas dessa vez empataram, terminando em 1-1. Já não tinha mais esperança de conseguir alguma coisa. Parecia que iam sair daquela Champions sem nada.
Até que no próximo jogo contra o Atlético, conseguiram marcar aos 42 do segundo tempo, conquistando sua primeira vitória. Agora, para chegarem nas oitavas, iam precisar vencer do Liverpool no último jogo e ainda torcer por uma combinação de resultados. A esperança é a última que morre. Então foram pro jogo e começaram marcando. Mas o Liverpool virou de novo. Outra derrota do Milan, que terminou a Liga dos Campeões com uma vitória, um empate e 4 derrotas, ficando na lanterna do grupo. Humilhante. Mas se a gente juntar os títulos do Milan com os do Bayern, ainda fica menos taças que o próximo time, o gigante Real Madrid. Com 15 títulos conquistados, é praticamente impossível imaginar o Real tendo uma campanha tão ruim na Champions. Mas de todas as temporadas, teve uma que foi realmente seu momento mais baixo. Em 2005, o Real tinha os Galácticos, e caiu no grupo com o Lyon, Rosenborg da Noruega e Olympiacos. Era pra ser fácil. Aí na primeira partida contra o Lyon de Juninho Pernambucano, o Real tava sem jogadores importantes como Zidane e Ronaldo. Mesmo assim, ainda tinha o Raul, Beckham e outros. Então foram pra partida. Mas o que aconteceu chocou todo mundo. Olha o Sérgio Ramos. Ah, Juninho Pernambucano. Ah, foi meio cagado. Outro? 3-0? Um sonoro 3-0. Que isso? Uma derrota massiva que mostrou que tinha algo muito errado com esse time. Até que pra partida seguinte o Zidane voltou, então conseguiram vencer o Olympiacos. E depois também ganharam os 2 jogos contra o Rosenborg. Agora o próximo jogo era contra o Lyon de novo. Era hora da revanche. Então dessa vez o Real abriu o placar com Guti. Mas na segunda etapa, os franceses marcaram, terminando em 1-1. Vai classificar, mas ainda tinha mais um jogo, contra o Olympiacos, onde o Real abriu o placar com o Sérgio Ramos. Era mais uma vitória a caminho. Até que na segunda etapa veio a surpresa. Os gregos literalmente viraram o jogo. Com o placar de 2-1, o Real Madrid foi derrotado de novo. Para um clube como o Real, esse foi o início de Champions desastroso. Mesmo assim, conseguiram terminar em segundo no grupo, se classificando para as oitavas. Pois é, na pior campanha do Real Madrid na Champions, eles ainda chegaram nas oitavas. Nunca caíram na fase de grupos. Acho que caíram pra Juve ou pro Arsenal, não tem assim. O próximo adversário era contra o Arsenal de Henry. Arsenal, né? Mas agora o Real foi tinha tipo assim, 0-0, 1-0, tá ligado? Ronaldo, recuperado. Golaço Zidane, Ronaldo, inclusive. Beckham, tava todo mundo em campo. Mas quem roubou a cena foi um Henry. Golaço. Henry getting cleared. It's Thierry Henry. He scored. He scored for Arsenal in the Bernabeu. Com a vitória de 1-0, o Arsenal derrotou o Real no Bernabéu. Outra derrota, que foi uma gota d'água para desencadear uma crise total, levando até a renúncia do presidente Florentino Pérez. Mas ainda tinha o jogo da volta, onde o Arsenal segurou firme, sem deixar eles passarem pela defesa. Com o placar agregado de 1-0, eu já fiz um vídeo sobre isso aí. O Real Madrid foi eliminado nas oitavas, encerrando com só 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A sua pior temporada na Liga dos Campeões. Eles também já caíram nas oitavas em outros anos, mas nenhum foi tão ruim quanto essa. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Eu tenho certeza que tu vai... Pô, achei massa esse vídeo, tá, cara? mais o Online Soccer Manager. Só clicar no link da descrição. Eu achei massa demais esse vídeo, viu? Soccer JM. Muito bom mesmo, cara. Muito informativo, eu gosto disso.